Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então ao e-mail dele que diz assim: Olá, André, admiro seu trabalho e tentarei resumir ao máximo minha história. 4 meses atrás terminei um relacionamento. Fiz isso porque ficava muito chateado com as brigas e desconfianças por ambas partes. No início do namoro, como sempre acontece nos relacionamentos, foi incrível. Mas com o passar do tempo, começaram tantas brigas e loucuras por parte da ex que mexeu com o meu psicológico. Por parte da ex? Tá. É que ele tá falando que ele terminou o relacionamento 4. Tá. Por parte da ex, beleza. Agora entendi. Minha ex já foi casada há 10 anos e deste relacionamento ela teve 2 filhos. Uma menina que tem 16 anos hoje e um garoto que atualmente tem 7 anos. Nos conhecemos no Facebook. Confesso que me apaixonei por ela quando a vi a primeira vez pela rede social. Enfim, eu não gosto de, às vezes, jogar um balde de água fria no amor repentino das pessoas, mas não dá para eu ficar quieto diante disso aqui. Me apaixonei por ela quando a vi a primeira vez pela rede social. Não, eu posso ter me encantado, tipo, nossa, que linda, e não sei o quê, nossa. Vai falar que a gente se apaixonou a primeira vez que vê, gente? Muita coisa, né? Então, André, mas depois a gente começou a sair, a gente E sim, eu acredito nisso. Só que é um interesse, é uma atração inicial por rede social, que depois, quando a gente se encontrou pessoalmente, eu vi que aquela pessoa que eu me admirei, tipo, me encantei e senti tesão, que é natural a gente sentir tesão, aquela pessoa, eu vi que pessoalmente ela me agradou muito, o papo dela é bom, o beijo era gostoso, deu pele, deu química, deu cheiro. Então, quer dizer, aí eu começo a estruturar algo. Porque quantas vezes você se interessou também por alguém pela rede social, viu, falou, meu Deus, nossa, que delícia, não sei o quê. Aí você foi e saiu com a pessoa e falou, credo, não quero mais. É ou não é? Vai falar que não. Por isso que eu falo isso aqui, então, foi uma atração que deu certo. Assim como tem aquelas que não deram certo, tá vendo? Quando eu vi pela primeira vez já me senti atraído, eu apaixonei. Essas que você saiu e depois viu que não era nada, essa não entra nos anais da sua história, não é? Depois que nos conhecemos, no início o romance era intenso. Com o passar do tempo começaram as brigas e desconfianças e ela agia de forma bipolar. Costumava dar ataques fazendo escândalos, brigava e falava coisas sem sentido e o pior, às vezes ela fazia isso para os filhos dela ouvir. Ela sempre se colocou como vítima e ficava sempre dizendo que eu a traía. Todas as vezes que brigávamos eu dizia que ia terminar e ela sempre corria atrás de mim. E eu sempre a aceitava porque acreditava que ela fosse mudar. As brigas se tornaram rotinas e todos os finais de semana, pelo menos uma vez, nós brigávamos. Ela, como sempre, fazia seus escândalos e muitas vezes dizia coisas para querer me humilhar. Até que certa vez ela disse em uma de nossas brigas que se deitava comigo e pensava em outro. Eita, mas aí tá pegando feio, hein? Depois disso, por mais que fosse apaixonado por ela, comecei a me afastar dela. Mesmo estando juntos, eu a excluí do Facebook e a bloqueei do WhatsApp. Em março deste ano, de quando me enviou o e-mail, viu, gente? Em março deste ano, mais uma vez nos desentendemos, só que fiquei na minha porque sua mãe estava em estado grave no hospital e acabou falecendo. Depois que a mãe dela faleceu, ela deu um ataque de ciúmes e foi aí que eu pedi um tempo. Depois disso, ela tentou voltar e eu estava a fim de acertar as coisas com ela, só que antes de voltarmos, mais uma vez ela deu um ataque de ciúmes com uma conhecida minha e então eu terminei com ela mesmo gostando. Algumas semanas se passaram e eu percebi que ela não me procurava mais. Foi aí que resolvi ligar para ela e quando a filha dela atendeu, me informou que sua mãe tinha saído. A partir deste momento, André, eu entrei em desespero.
Tá sentindo um cheirinho de ego? Tô sentindo um cheirinho de ego passando por aqui. Eguinho ferido? Tô vendo o rastrinho de sangue ali, ó. Ó o rastrinho de sangue. É o ego. Ele tá ferido, hein? Ó, deixou marca, deixou rastrinho aqui, ó. Peguei o carro e fiquei andando desesperado na rua. Fiquei desorientado. Liguei várias vezes para ela e ela não atendia, e depois de um bom tempo, quando atendeu o celular, ela atendeu em um tom de deboche, dizendo que ia sair para curtir a noite com as amigas. Então, no dia seguinte, fui no trabalho dela e cheguei a implorar para ela voltar para mim. Olha lá. Vocês estão vendo o que é um ego ferido? Tá percebendo? Não dá para ver claramente? Quer dizer, a gente brigava, terminava e ela sempre me procurava. E eu voltava acreditando que ela fosse mudar, hein? Ela sempre me procurava, sempre me procurava. E isso vai criando uma rotina. E cria uma falsa certeza, tá? Cria uma falsa certeza. Se eu não me engano, foi Bertrand Russell, filósofo, se eu não me engano, posso estar enganado, que ele fala sobre isso, que algumas coisas que vão se repetindo, a gente torna aquilo como se fosse uma lei, como se fosse garantia de que sempre vai acontecer. E aí ele cita o exemplo do peru, né? O peru foi alimentado, e aí às 9 horas da manhã, e aí então de um dia, 9 horas da manhã do outro dia, 9 horas da manhã do outro dia, e ele criou então a rotina. Ele tinha certeza que todos os dias ele seria alimentado às 9 da manhã. Até que chegou a véspera de Natal, né, bem? Foi a última refeição do peruzinho, às 9 da manhã do dia 24. Tá entendendo? E ele nunca imaginava que aquilo fosse acontecer. Porque nós criamos uma regra para as coisas. E a gente não percebe que às vezes estão acontecendo coisas e a gente não se dá conta porque a gente criou aquela regra. Então, ela sempre voltava, eu crio uma regra, termino, fico terminado, entende? Não tô nem aí, porque dentro de mim existe uma regra, então parece que nada mudou, nada, tá tudo do mesmo jeito, da mesma forma. Sou eu que mando, é ela que corre atrás de mim, tal. Não estou falando que você está errado. Pelo contrário, uma pessoa que briga tanto desse jeito, ela estava errada e fez com que você chegasse no seu limite. Só que quando você terminava, você criou esse raciocínio de que ela sempre ia voltar atrás. Então, quer dizer, não importa que eu terminei, ela vai vir atrás de mim. Então, dentro de você estava mais ou menos assim, ok, eu agi pela impulsividade. Impulsividade não, porque não foi uma coisa impulsiva. Foi uma coisa que estava te consumindo. Então, quer dizer, você parou, analisou e falou, vou terminar. Só que dentro de você, é como se você tivesse falado que vai terminar, mas como se o término não tivesse ocorrido. Por quê? Porque aquela regra que você criou dentro de você, ela sempre volta. Se ela volta, é porque ela está comigo. Só que a hora que você liga e a filha fala que ela saiu, aí você fica doido. Não, ela tem que voltar. A regra mudou. É a hora que a regra foi por terra. É a hora que 8 horas da noite, 5 horas da tarde, quando foram matar o peru ficou desnorteado. Quer dizer, nunca entraram aqui, nunca tentaram me pegar. O que está acontecendo? Então agora a regra quebra, a regra quebrou, mexe com o seu ego. Seu ego fica ferido. Ela está saindo. Ela sempre vinha atrás de mim, ela está saindo, ela está seguindo a vida dela, vai sair com outro. Aí eu fico desnorteado, desestruturado, vou lá no trabalho, humilho, imploro para ela voltar comigo. E o Teodoro continua dormindo e roncando. Ó. Mas ela disse que desta vez ia agir com a razão do que com o coração. E depois disso, André ficava ligando para ela direto e ela me ignorando. Criei perfis falsos no Facebook para mandar mensagens para ela e, como sempre, ela me ignorava. Me humilhei tanto ao ponto de ouvir da boca dela que não me amava mais. Ela começou a sair direto para baladas, onde até hoje tem curtido. E eu, André, perdi meus amigos e o pior, perdi meu emprego.
Como assim, gente? Perdeu o emprego? Mas por conta dela? Por conta do estado que você ficou? Ficou, né? Ficou uma coisa vaga aqui. Saí com outras mulheres depois que terminei com ela, mas não tinha graça. Não conseguia tirar os pensamentos dela. Para não me entregar completamente e entrar na depressão, comecei a fazer musculação. Mas sempre nos finais de semana bate a recaída porque não tenho vontade de sair. Estou sofrendo depois de 4 meses após o rompimento. Agora o sentimento é mais tristeza do que aquela dor insuportável que estava sentindo. Opa! Agora é mais tristeza do que aquela dor insuportável? Já começou o processo de cicatrização. Vai por mim. Quando deixa de ser aquela dor insuportável e entro agora na fase, não, mas eu tô triste. Né? Tô triste, ainda tipo não vejo graça nas coisas, então eu tô meio tristonho. Meio tristonho não, tô triste. Já começou a cicatrização. Como pode uma pessoa que me fez sofrer no namoro conseguir fazer sofrer mesmo não estando mais comigo? Porque agora, além dela, tem o ego. Tá vendo? Como que pode uma pessoa que me fez sofrer, agora mesmo não estando com ela, eu tô sofrendo? Porque agora tem o ego junto. Então eu tenho que lidar com o término e com o meu ego ferido. Ai, André, como que eu lido com o ego ferido? Quando eu percebo, e eu tenho que ajudar aqui, ó, a cachola a entender essas coisas, eu lendo aqui o e-mail, não saltou aos olhos a hora que o ego se manifestou? Que hora que o ego se manifestou? A hora que você ligou e ela tinha saído. Nessa hora você ficou desesperado. Nessa hora você implorou. Nessa hora você ficou desnorteado. Isso é ego, gente. E como que eu controlo isso, André? Quando eu entendo o que é o ego. Em que momento o ego apareceu. A hora que eu entendo que o ego apareceu, porque na verdade eu não quero que ela saia com outra pessoa, porque eu estava acostumado que ela viesse atrás de mim, ou que ela, sempre uma pessoa que se declarava, fazia tantas declarações, não parece que o meu valor está indo embora. Isso é o ego ferido. É como se então agora eu achasse que eu não tenho mais valor, porque a pessoa que corria tanto atrás de mim, agora já está indo e vai sair com outro. Então, cadê o meu valor? Está indo embora. Esse é o ego ferido. A hora que eu entendo tudo isso, a hora que eu analiso tudo isso, eu controlo. Por quê? Porque eu identifiquei o que é. Então, cara, não vou ser dominado pelo ego, é isso aqui. Eu sou muito mais eu. E outra, a pessoa me fazia sofrer. A pessoa estava lá, tinha esses rompantes de humor. Uma hora estava bem, outra hora estava mal. Descontrolada, se vitimizava, queria brigar. Muitas vezes, você relatou aqui, queria brigar na frente dos filhos para que os filhos ouvissem. É o processo de uma pessoa que gosta de se fazer de vítima. Quer que os outros a vejam sofrer. Se vocês viram, eu falei para ele. Então, quer dizer, quando você chega à conclusão que essa pessoa que tinha todas essas características te deixavam super mal e você vai ficar correndo atrás dela, a hora que eu entendo isso, o meu ego faz assim, ó, baixa a bola, ego. Baixa a bola, bem. Não tem motivo para você se sentir ferido. Você está ganhando e não perdendo. Então, não existem exercícios para controlar o ego ferido. Existe raciocínio para eu desvelar todo esse processo. Decidi focar mais na academia até levantar um pouco minha autoestima. Hoje, mesmo que ela quisesse voltar, não voltaria por causa do meu orgulho. E se nós brigávamos quando estávamos namorando, seria bem pior se voltássemos, porque jogaria sempre na cara dela esse tempo de baladas que ela está curtindo. Ainda bem que você tem consciência disso aqui, porque muitos não têm. Muitos voltam e aí começa o inferno. Depois que terminamos, eu falei para ela de algumas traições e fiz isso depois que ela disse que dormia comigo e pensava em outro. Hoje é difícil aceitar o fato da mulher que queria viver toda vida, hoje se entregando às baladas, bebidas e ficando com alguns caras. Não digo que agi certo ao trair, mas acho que qualquer cara que estivesse no meu lugar faria o mesmo. Não pode falar isso não. O mundo é muito grande, os comportamentos são muito diversos. Qualquer cara que estivesse... Não. Tá? Alguns fariam, isso com certeza.
né? Alguns, muitos talvez, agiriam. Agora falar que qualquer cara faria o que eu fiz, parece que você está querendo amenizar também. Não, traiu, bem, vamos assumir. Ah, eu traí porque depois que ela falou que me imaginava com outro. Seria mil vezes preferível, então, que você tivesse terminado com ela. Ao invés de, a menina falou que, né, tava comigo e ficava pensando em outro, não sei o que, então vou trair ela também, vou meter chifre. Não, meu bem, a menina falou isso me ofendeu e isso, tipo, tá me incomodando, eu termino com ela. Escuta, você falou que tá comigo e fica pensando em outras pessoas? Aí alguém poderia dizer, ai, André, quem nunca, né? Mas a gente não fala, né? Não é verdade? Eu sei que tem gente que na hora que tá lá transando, tipo, não tá conseguindo. Não é que você não tem tesão na pessoa, não. Você tem. Só que você não tá chegando lá e aí você busca um estímulo na sua memória. De alguma transa que você teve, aí você tem uma memória, uma lembrança, não sei o quê. Aí, né, chega lá. Então, quer dizer, só que a gente não fala isso pra pessoa, né? Pelo amor de Deus. Vai falar, então, tô transando com você, mas fico imaginando, fulano de tal, fico imaginando não sei quem. Pior que agora, de vez em quando ela liga para meu celular e semana passada mandou um SMS com carinha de choro. Ih, palhaçada. Sempre achei ela falsa e por isso não dava muita confiança a ela, mas o problema foi que me apaixonei pela pessoa errada e agora te pergunto, como posso esquecê-la completamente? Bom, sempre achei ela falsa. Olha isso aqui. Como que eu posso esquecê-la completamente? Pega essa palavra que você colocou aqui. Sempre achei ela falsa. Por isso que eu não dava confiança. Meu bem, pronto. Eu já tenho um motivo suficiente aqui para esquecer a pessoa. Quais são os motivos que eu tenho para esquecer fulano de tal? Hein? Você que está me assistindo agora. Quais são os motivos que você tem para esquecer aquela pessoa? Gente, a nossa própria história nos dá os motivos. Você pode ter certeza. Quando você olhar, analisar o jeito que a pessoa agia, como ela fazia, o que você sentia, eu quero que você resgate a sensação. Faça isso, faça esse exercício, você que está me assistindo agora. Resgate a sensação, o que você sentiu quando a pessoa fez aquilo, como você ficou, quanto tempo você ficou daquele jeito. Aí você vai ver se você tem ou não motivos suficientes para esquecer. Lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem todas as informações sobre a gravação privada que é compartilhada somente com você, não tem fila de espera, o treinamento emocional, principalmente para quem passa por término de relacionamento, meu site, meus livros, tá tudo aqui na descrição do vídeo. Se você curtiu, dá o seu joinha, não deixa de se inscrever, fico aqui aguardando a sua inscrição. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.